Eu dei match com uma garota linda em um aplicativo de namoro. Conversamos por dias. Ela nunca me mandou uma selfie atual. Só fotos antigas, tipo de máquina fotográfica velha. Quando fui até o endereço que ela me passou, encontrei uma casa destruída por um incêndio que aconteceu há mais de 20 anos. E mesmo assim, o celular na minha mão continuava vibrando com mensagens novas dela. Isso aconteceu com um amigo meu. E o nome dele, para essa história, vou chamar de Tiago. Antes de começar, se você gosta de histórias assim, de coisa que gela o sangue e faz você olhar para trás no meio da noite, fica até o final, porque essa aqui tem um final que ninguém que eu contei para até hoje conseguiu adivinhar. Tiago tinha 29 anos, morava sozinho, trabalhava com design gráfico em home office. Vida normal, tranquila, sem nada de anormal. Ele usava aplicativo de namoro como qualquer pessoa solteira usa hoje em dia, mais por hábito do que por vontade real de encontrar alguém. Ele já tinha dado match com várias pessoas, trocado mensagem, marcado uns encontros que não deram em nada. Nada fora do comum. Até o dia que ele deu match com uma mulher chamada Marisa. O perfil dela já era estranho, mas do jeito que só percebemos depois que já é tarde demais. As fotos pareciam tiradas com câmera analógica, daquelas de rolo, com aquele efeito meio amarelado, meio desfocado. O cabelo dela era grande, cacheado, num estilo que lembrava roupa e penteado dos anos 90. Na bio, só tinha escrito: "Prefiro conversar com calma. Sem pressa." Tiago achou bonito. Achou diferente. No meio de tanta gente postando foto com filtro, foto editada, aquilo parecia autêntico. Ele mandou um oi e ela respondeu na mesma hora. A conversa fluiu fácil. Ela escrevia frases longas, bem escritas, com uma educação que ele não via há tempos nesses aplicativos. Perguntava sobre a vida dele, sobre os pais dele, sobre o que ele sonhava fazer quando criança. Coisa que ninguém pergunta mais logo de cara. Ele começou a gostar da conversa rápido demais, e olhando para trás, ele mesmo disse depois que aquilo já era o primeiro sinal de que algo estava errado. Porque interesse tão intenso, tão rápido, quase nunca é sinal de coisa boa. Nos primeiros dias, Tiago pediu para ligar por vídeo. Ela disse que não gostava de câmera, que preferia texto. Ele insistiu de leve, brincando, e ela mandou uma mensagem que ficou na cabeça dele: "Eu prefiro que você me conheça devagar." Imagem engana rápido demais. No começo ele achou charmoso. Depois, muito depois, ele entendeu o real peso daquela frase. As fotos que ela mandava sempre tinham aquele visual de câmera antiga. Uma foto dela sentada numa varanda, com um vestido florido. Outra dela segurando um livro, sorrindo de lado. Sempre a mesma iluminação amarelada, o mesmo grão de imagem que a gente só vê em fotografia velha, revelada em papel, digitalizada depois. Ele perguntou se ela usava algum filtro de aplicativo para fazer aquele efeito retro. Ela respondeu: "Não é filtro. É a câmera que eu tenho." Passaram-se quase 2 semanas conversando todos os dias. Tiago já estava emocionalmente envolvido, e ele reconhece isso hoje sem vergonha nenhuma, porque quem já usou o aplicativo de namoro sabe como é fácil criar uma conexão forte só na base da mensagem, principalmente quando a pessoa do outro lado parece entender exatamente o que você precisa ouvir. Ele pediu o número dela para chamar no WhatsApp. Ela disse que não tinha WhatsApp, só o aplicativo mesmo. Estranho, mas não impossível. Tem gente que evita esse tipo de exposição, ele pensou. Foi quando ele decidiu marcar um encontro pessoalmente. Ela topou na hora. Mandou um endereço numa região mais afastada da cidade, um bairro antigo, dessas ruas que tem mais árvore que poste de luz. Disse para ele ir num sábado à tarde, por volta das 5 da tarde, quando o sol começa a baixar, porque é a hora que a casa fica mais bonita. Frase estranha. Mas Tiago, todo animado, não parou para pensar direito no que aquilo significava. No sábado, ele se arrumou, pegou o carro, e foi seguindo o GPS até aquele endereço. Conforme ele ia se aproximando, as ruas foram ficando mais vazias, as casas mais espaçadas, até que o asfalto virou terra batida numa parte do caminho.
Ele contou depois que sentiu um aperto no peito ali, um negócio que ele não sabia explicar, tipo um instinto gritando para ele voltar. Mas ele continuou. Quando o GPS anunciou que ele tinha chegado ao destino, ele parou o carro na frente de um terreno com um portão de ferro enferrujado, meio caído, quase se soltando das dobradiças. Atrás do portão, uma casa. Mas não uma casa normal. Era uma casa completamente destruída. As paredes estavam pretas de fuligem, o telhado tinha caído em parte, as janelas eram só buracos escuros, sem vidro, sem nada. Mato alto tomava conta do jardim. Dava para ver que aquele lugar tinha pegado fogo, e tinha pegado fogo há muito tempo. Não tinha jeito de alguém morar ali. Não tinha jeito de alguém ter tirado foto de varanda florida ali, sorrindo com um livro na mão. Tiago ficou parado no carro por uns bons minutos, sem entender nada. Ele pegou o celular para confirmar o endereço com ela, e nesse exato momento, uma mensagem chegou. Você chegou. Eu vi você parar o carro. O coração dele disparou. Ele olhou para casa, para as janelas escuras, e não viu absolutamente ninguém. Nenhum movimento, nenhuma luz, nenhum sinal de vida. Só o vento balançando o mato alto. Ele digitou: essa casa tá destruída. Aconteceu alguma coisa aqui? A resposta veio rápido: foi um incêndio. Mas isso não importa agora. Eu tô te esperando na sala. Nesse ponto, qualquer pessoa com um mínimo de instinto de sobrevivência teria dado meia volta. E parte de Tiago queria fazer exatamente isso. Mas tinha outra parte, aquela parte curiosa, aquela parte que já tinha investido 2 semanas de conversa e sentimento em alguém, que não conseguia simplesmente ir embora sem entender o que estava acontecendo. Ele saiu do carro. O ar ali tinha um cheiro estranho, um cheiro de queimado que não devia mais existir depois de tantos anos, mas que ainda pairava, fraco, meio impregnado nas paredes enegrecidas. Ele empurrou o portão, que rangeu um som agudo, e caminhou pelo mato até a porta da frente, que estava caída no chão, apodrecida. Ele entrou. Lá dentro, tudo estava do jeito que o incêndio tinha deixado. Móveis carbonizados, um sofá que era só a estrutura de metal com pedaços de espuma queimada, um quadro na parede tão destruído que só dava para ver o contorno preto da moldura. O chão rangia a cada passo, e em alguns pontos ele via buracos onde a madeira tinha cedido. O celular vibrou de novo. Você tá na sala agora. Eu também. Ele olhou em volta. Não tinha absolutamente ninguém. Só ele, a poeira, o cheiro de fuligem, e o silêncio pesado de um lugar abandonado. Digitou de volta, com as mãos tremendo: onde você tá? Eu não vejo ninguém aqui. A resposta demorou uns segundos. Segundos que pareceram muito mais longos do que realmente foram. Eu tô bem atrás de você. Tiago virou o corpo rápido, o coração na garganta. Não tinha nada. Só a parede queimada e uma porta entreaberta que levava para um corredor escuro. Foi nesse momento que ele decidiu ligar as lanternas do celular e sair correndo dali. Mas antes de sair, ele fez uma coisa que ele mesmo, contando a história depois, dizia que se arrependia até hoje. Ele tirou uma foto da sala, tentando entender aquilo, tentando ter alguma prova do que estava vendo. Quando ele olhou a foto na tela do celular, quase deixou o aparelho cair no chão. Na foto, além dele mesmo, dava para ver o reflexo borrado de uma silhueta de mulher, parada bem no meio do corredor escuro, atrás dele. Cabelo grande, cacheado. Do jeito exato das fotos que ela tinha mandado. Ele saiu correndo. Não olhou para trás, não parou para pensar em mais nada, só correu até o carro, entrou, trancou a porta e saiu derrapando o pneu naquela rua de terra. No caminho de volta para casa, o celular não parou de vibrar. Por que você foi embora? Eu queria te mostrar a casa inteira. A gente tava tão bem. Volta. Ele bloqueou o número no aplicativo assim que chegou em casa. Mas isso não foi o fim da história, porque no dia seguinte, mexido pela curiosidade e pelo medo ao mesmo tempo, ele decidiu pesquisar sobre aquele endereço. E foi aí que ele descobriu a parte que fez ele nunca mais usar aplicativo de namoro do mesmo jeito.
Aquela casa tinha pegado fogo em 1998. O incêndio tinha começado de madrugada, por causa de um problema elétrico, e tinha se espalhado rápido demais para a família conseguir sair a tempo. Morreram 3 pessoas naquela noite, um casal e a filha deles, uma moça de 24 anos. O nome da moça, segundo uma matéria de jornal antigo que ele achou digitalizada num arquivo público, era Marisa. A mesma Marisa. O mesmo nome do perfil. Tiago foi atrás de mais informação e descobriu que a família nunca tinha vendido o terreno depois da tragédia. Ninguém quis comprar uma casa onde 3 pessoas morreram queimadas. O lugar ficou simplesmente largado, apodrecendo com o tempo, virando aquele esqueleto de construção que ele tinha visitado. Ele tentou entender como um perfil de aplicativo, criado há poucas semanas, podia estar ligado a uma pessoa morta há mais de 20 anos. Tentou achar alguma explicação lógica. Pensou em golpe, pensou em brincadeira de mau gosto, pensou em alguém usando fotos antigas de família para fazer perfil falso. Mas nenhuma dessas explicações batia com o que ele tinha visto e sentido dentro daquela casa. Ele contou para alguns amigos, e claro, ninguém acreditou direito. Um amigo até brincou dizendo que era só um golpe elaborado, que alguém tinha feito aquilo para assustar ele por algum motivo. Mas teve uma coisa que ficou martelando na cabeça de Tiago, uma coisa que ele nunca conseguiu explicar racionalmente. 2 semanas depois de tudo isso, quando ele já tinha desinstalado o aplicativo e tentado esquecer o assunto, ele recebeu um e-mail de recuperação de conta do próprio aplicativo de namoro, avisando que o perfil de Marisa tinha sido reativado e que ela tinha voltado a dar match com ele. Só que a conta dele já não existia mais. Ele tinha apagado tudo. Ele nunca respondeu esse e-mail. Nunca abriu de novo o aplicativo. Mas até hoje, segundo ele mesmo me contou, de vez em quando o celular dele vibra do nada, à noite, com uma notificação que aparece por meio segundo na tela e some antes dele conseguir ler o que diz. E sempre nesses momentos, ele sente um cheiro fraco de fumaça no quarto, que passa rápido, mas que é real o suficiente para ele nunca mais dormir com a janela aberta. Ele nunca mais usou o aplicativo de namoro depois disso. Disse que prefere conhecer pessoas do jeito antigo, cara a cara, onde pelo menos ele sabe que quem tá do outro lado da conversa realmente existe nesse mundo. Essa história fica com a gente porque mostra uma coisa simples, às vezes a gente acha que tá conversando com alguém interessante, alguém diferente, alguém que entende a gente. Mas nunca sabemos de verdade quem, ou o que, tá do outro lado da tela. Se essa história te deixou com aquele arrepio na nuca, se inscreve no canal, porque a próxima é ainda mais perturbadora.